vários assuntos. Vamos olhar primeiro para a propalada manifestação que vai acontecer amanhã e depois de amanhã, onde, portanto, João Massango foi agredido na manhã de hoje, no bairro Congolote, na Matola, por indivíduos desconhecidos. Vamos olhar também para a explicação do Governo da Assembleia da República, a melhor explicação de Adriano Maliano, Ministro da Economia e Finanças da Assembleia da República. E vamos olhar, por último, para os recentes pronunciamentos do líder da RENAM, Afonso Dhlakama. Junta-se a nós António Frangules para analisar estes assuntos. Vamos começar com esta questão da agressão a João Massango, presidente do Partido Ecologista. Isto aconteceu na manhã de hoje, perto da sua casa. Numa altura, esta agressão acontece numa altura que João Massango preparava exatamente uma manifestação juntamente com os outros partidos gestos parlamentares contra o alto custo de vida, a tensão político-militar e também a dívida pública. Contudo, o Conselho Municipal apontou também que da documentação submetida pelo grupo de partidos gestos parlamentares foram detectadas algumas irregularidades que deviam ser sanadas para viabilizar a marcha. Como é que olha para esta situação toda? Muito boa noite, mais uma vez, obrigado pelo convite. Dizer que é de facto de lamentar, porque é muito mau para a nossa jovem democracia, que ela está inclusivamente a sucumbir, a desaparecer, por uma série de cenários desabonatórios e que não ajudam a um clima que se possa dizer que nós estamos a viver uma democracia. Não precisa de ser verdadeira e perfeita, mas dizer que estamos a viver uma democracia começa a ser uma miragem. Dizer que é triste o que aconteceu com ele. Logo de manhã, muitos de nós fomos escolhidos com esta notícia, com esta informação. É verdade que alguns céticos até adiantaram nas redes sociais a tentar desmentir ou denigrir com todos os impropérios e predicados não muito cordiais para quem sofreu um atentado. Depois foi o que nós assistimos na peça do primeiro jornal e tem uma interpretação muito negativa. É verdade que quando acontecem estas coisas, há lá máfia, não é? E também logo a seguir vem, portanto, a contra-informação. Estamos em guerra em todas as latitudes, em todas as dimensões, e na guerra a maior vítima é a verdade. E neste caso concreto já começamos a ouvir, a ler uma série de informações que não são credíveis, são suspeitas, embora não tenhamos elementos para afirmar, mas temos muitos antecedentes que nos levem a duvidar daquilo que se diz em volta desta agressão. E, sobretudo, quando essas informações vêm de quem vem. É muito simples, a maior das vezes, eu costumo fazer, emitiu uma opinião, o indivíduo procura ver quem é, o indivíduo tem uma série de amigos, 5.000, o indivíduo nem todos conhece quem é, vai ao perfil, vai à sua cronologia e vai ver quem é, e logo a sua informação fica contaminada, fica inquinada, porque ele é um afirmado, apaniguado, portanto, de um determinado partido político, que não interessa aqui dizer, mas que a partir da altura que a gente vê que esta informação vem deste lado, nós duvidamos a dúvida dele. E não é muito bom, porque nós sabemos que
temos muitos outros casos, até agora não explicados criminalmente, processualmente, que são atribuídos, não é, ao mesmo lado, e este é um deles que, embora haja aqui uma desinformação, as pessoas, e eu pelo menos já ouvi uma certa sensibilidade, não estão em crer aquilo que está a tentar se produzir no sentido de desviar as pessoas das percepções, não é, das atenções. E dizia eu que isto é um pouco à la máfia, porque o que se pretende aqui é aquela lei que é uma lei clavicular, digamos assim, não é, da máfia como organização, que é a chamada lei da omerta, chamam assim eles. É a lei do silêncio. E nós, alguns que gostam de ler livros das organizações, neste caso concreto do crime organizado, passo a repetição, e os filmes, nós temos a ideia de como eles agem. Por vezes o indivíduo chega em casa, dá que o seu animal de estimação levou um tiro ou foi pura e simplesmente degolado. É o primeiro aviso, não é? E se for um aviso para outra organização, um membro da organização desaparece, depois há uma informação para dizer que, olha, procuro no fundo do mar. Portanto, este é um aviso que a seguir vai ser o próprio chefe da organização que vai, portanto, para a choça. E, para tanto, é preciso agir conforme a organização quer. Se é o padrinho, né, que é o posto mais alto na organização, tratando-se da máfia, está a avisar, portanto, ao afilhado que tem que se comportar conforme. Se deu com a língua entre os dentes, já sabe o que lhe espera, porque aí já é a morte, a sentença é a morte, e não se chora. Os outros elementos não podem nunca chorar. Portanto, para dizer que aquilo que se pretendeu do Massango, em suma, para dizer que o que se pretendeu foi amordaçá-lo, porque nós assistimos um pouco este teatro destes partidos, chamam partidos construtivos, extraparlamentar, oposição construtiva. Exato, oposição construtiva. Oposição construtiva, obrigado pela dica. Nós vimos um pouco as divergências que tiveram ao longo desta preparação, ou da preparação desta manifestação. E falou-se muito, e nos corredores já se diz, olha, porque aquele está mais para lá, este é o que está, de facto, com o povo, e esse tal é o Massango. E eis que lhe acontece isto. É verdade que eu disse logo a seguir, produziu-se uma desinformação, porque aí a desinformação, eu não vou dizer que é do Guia 40 ou de quem quer que seja, a verdade é que começou a tal história da mão externa, e que da mão externa teria recebido dinheiro, até já põe os valores, não sei quem esteve, e desses valores ele não deu nada aos outros. E aí começou, por conseguinte, a confusão toda, e ficou um saco de gatos às costas. É mais ou menos o que se procurou dizer. Mas, deixa-me dizer uma coisa, é que as manifestações, até esta manifestação estava convocada, e eu creio que não havia de acontecer. E não vai acontecer. Mas a explicação é muito simples. As pessoas ainda não estão preparadas para elas. Ainda não há uma maturação. É como um vulcão.
O vulcão só irrompe quando tiver atingido, portanto, a maturação desse vulcão, que hoje até já se mede cientificamente, já se pode prevenir as pessoas a saírem das imediações, etc, etc. O que eu quero dizer com isso é que quando chegar a vez, eu não estou aqui a desejar que chegue, mas quando chega a vez, para quem leu Carlo Cross nas Revoluções Ser Líder, sabe muito bem, ele até dá o exemplo da onda, aquela que se faz nos estádios. Há um que se levanta instintivamente e faz um sinal de onda e logo a seguir o vizinho, e em pouco tempo o estádio todo está uma autêntica onda gigante, um verdadeiro tsunami. O que é que acontece? Nesta coisa de manifestações, há uma tendência de se pensar que eu organizo, eu enquadro os manifestantes. Tirando o caso de trabalhadores, de indivíduos que estão, por conseguinte, pertencem a uma determinada classe, né? Facilmente qualificável. Tirando esses, quando se trata de manifestações mesmo populares, quando acontece a maturação devido a circunstâncias X, Y, K, quando acontece, aquilo é mecânico. O que se segue é simplesmente, podemos até chamar de oportunismo, pode ser positivo. O oportunismo de certas organizações, podem ser políticas, os partidos, podem ser determinadas individualidades, a enquadrar aqueles indivíduos como se fossem elas que estiveram, portanto, na organização da própria manifestação e a darem a logística para a manifestação poder atingir, digamos, determinados patamares e objetivos, se é que tem objetivos. Portanto, quando isso acontece, é imparável. Olha, nem o papel para o Conselho Municipal se vai impetrar. Nós temos uma memória das manifestações de setembro, creio que as outras foram em fevereiro, já não me lembro bem as datas, no consulado de Armando Guebuza, que não pediram para fazer aquilo. Aquilo é mecânico, as pessoas estão por aqui e já não fazem mais nada senão aquilo que Santo Agostinho disse, é exercer o direito de apelar ao céu. E quando chegar a essa altura, eu vi, quando foi dessas manifestações, dirigentes atrapalhados. Hão de sim ficar atrapalhados. Porque nessa altura as pessoas não olham nem para os blindados, não querem saber se é para os proteger ou é para os regar com jatos de água, com gás de pimenta, gás lacrimogêneo, com balas de borracha ou verdadeiras. Elas já nem estão por aí, atingiram aquilo que se chama situação limite. Se é verdade, os analistas, sobretudo economistas, que nós havemos de atingir ou aproximar-se aquilo que já foi a crise da década 80, em que já se recorda outra vez do repolho que tinha o nome de "se não fosse eu", né, vocês morriam, e vinha sempre à mesa acompanhado, o "se não fosse eu", com raio do táxi, que era a chima de farinha vermelha. Se atingir a esses patamares, ou aproximar-se em termos de carências e para além de carência, o próprio custo de vida elevado, etc, etc, não há de ser necessário organizar as pessoas para fazerem manifestações. Nem há de ser necessário meter requerimento no Conselho Municipal e ir lá argumentar quais são os artigos da Constituição, dos regulamentos, etc, etc. As pessoas hão de ir à rua como um tufão, uma avalanche, pura e simplesmente. E os próprios... Peço imensas desculpas, estou no fim da gripe, mas está aí ainda a manifestação. Portanto, os militares ou os polícias, que também
são cidadãos, quando chegar a essa mesma altura, hão de perder toda a força de atirar contra cidadãos indefesos. Muito bem, partimos para outro assunto, tem que ver com a explicação de Adriano Maliano no Parlamento. Portanto, Adriano Maliano esteve durante 3 horas perante membros da Comissão do Plano e Orçamento e Defesa de Segurança para explicar os contornos da dívida pública. Maliano tentou convencer os deputados que não haverá impacto das dívidas no bolso do cidadão. Que leitura que faz para aquilo que foram os pronunciamentos de Adriano Maliano, olhando para aquilo que foram os pronunciamentos também da uma reação da sociedade civil, que disseram que ficaram com muitas dúvidas perante a relação à informação que o Ministro das Finanças deu? Bom, devo dizer com toda a franqueza que eu fiquei bastante indignado, triste, tudo ao mesmo tempo. Primeiro, porque eu vi um ministro que falou, mas ele mesmo estava convencido que não convenceu ninguém. Aquilo, às vezes, esboçava um sorriso, mas via-se que o sorriso era um sorriso amarelo. Portanto, aquilo soube mais a qualquer cena ensaiada, soube a um verdadeiro teatro. Primeiro, pior com a ausência da RENAM, só estava a Frelimo e o MDM, e o MDM representado unicamente por Bismarck, seu ex-colega, e do outro lado não vi quantas mais, mas o interlocutor que mais ali interveio foi o presidente da própria comissão, de plano e orçamento, o Dr. Enes Comis, que fez uma pergunta que me deixou completamente atônito. Quer dizer, não bastava até ter sido ensaiado, porque é normal, e eu já passei por aquilo ali, ensaia-se aquilo, vai à comissão, mas como pertence a batata está do nosso lado, do lado em que você também está, olha, nós vamos fazer esta pergunta. Mas ali saiu muito mal na fotografia, né? Por quê? Porque, se eu me lembro, o presidente da Comissão de Plano e Finanças perguntava por que é que o governo não partilhou aquela situação com a Assembleia das dívidas. Ora, não se trata de partilhar, porque o governo, quando vai, infelizmente a consciência é essa ainda, a percepção é essa, que se vai fazer uma passeata para ali. Nós, se formos a ver, eu gosto de acompanhar e não saio, não durmo, a ver, por exemplo, o que está a acontecer agora no Brasil, onde você vê, não é, o Eduardo Cunha, que já foi presidente daquela Câmara Baixa, a ser inquirido pelos seus colegas e subordinados, porque ele já foi presidente daquela Câmara. Mas, muito seriamente, e ele está ali verdadeiramente para se defender. Ora, quando pergunta por que não partilhou, eu fui imediatamente à Constituição, já tinha aqui um dia referido isso, que o governo devia, nos termos do artigo 179, número 2, que diz: é da exclusiva competência da Assembleia da República e, na sua alínea P, autorizar o governo, definindo as condições gerais, a contrair ou a conceder empréstimos, a realizar outras operações de crédito por período superior a um exercício econômico e a estabelecer o limite máximo dos avales a conceder pelo Estado. Portanto, o que devia ter feito o governo não era partilhar com a Assembleia, era pedir a autorização.
E depois veio a pergunta, mas por que é que não partilhou? Por questões de segurança. Mais uma vez, recorrendo à própria Constituição, eu voltei para o mesmo artigo 179, número 2, a linha N, onde vem é de exclusiva competência da Assembleia da República, a linha N, definir a política de defesa. Definir a política de defesa e segurança, ouvido o Conselho Nacional de Defesa e Segurança. Afinal de contas, quem deve definir essa política é a Assembleia. Portanto, está em pé de supremacia relativamente ao governo nestas matérias. Tanto é que devia tê-lo feito. É uma imposição jurídica. Deixa aqui pôr em parênteses que, não tendo feito, porque os atos que o governo realiza, e realizou neste caso, são atos jurídicos, qual é a consequência? Porque o governo fê-lo não investido dessa competência. Portanto, olvidou um comando constitucional. Qual é o resultado jurídico? Estes atos de contração de dívida com violação constitucional são nulos. São nulos. Não temos outra coisa. Quer dizer, se nós formos a pedir um parecer ao Tribunal Administrativo ou pedimos fora do país, a resposta é que são nulas as contrações de dívidas que realizaram. Agora, é verdade que trata-se de negócio jurídico e negócio até comercial também. Há um princípio, o direito tem princípios. Portanto, devemos lembrarmos que existe, portanto, o princípio dos terceiros de boa-fé. Porque iríamos dizer, mas e os donos dos dinheiros? Vão ficar prejudicados porque nós realizamos negócios nulos? Não. Aqui vai se salvar os terceiros de boa-fé, mas depois, e até em caso de insolvência, de impossibilidade destes contraentes ilegais, não é? Que no fim do dia são indivíduos com personalidade jurídica, na impossibilidade, é verdade que o Estado sempre terá que entrar, mas pelo artigo 58, se não me engano, há uma obrigação de o Estado, não é? Direito à indemnização e responsabilidade do Estado. O Estado é responsável, vai ter que pagar, mas sem prejuízo ao direito de regresso. O Estado é responsável pelos danos causados por atos ilegais dos seus agentes no exercício das suas funções, sem prejuízo do direito de regresso nos termos da lei. Portanto, o Estado vai pagar porque há um princípio do direito que é o de salvar os terceiros de boa-fé. Terá que se pagar naqueles prazos, etc, etc. O Estado, até porque entrou a garantir negócio comercial, negócio privado, como um negócio público, uma dívida comercial como uma dívida pública. Daí que, na impossibilidade de o contraente pagar, o Estado terá que entrar, mas não se pode prejudicar o direito que esse Estado tem de pedir de volta o dinheiro que terá utilizado. Portanto, no fim do dia não pode ser o povo a pagar uma dívida ilegal que foi cometida sem pedir autorização à Assembleia da República, que é um poder soberano. Era esta tanta observação
que Exato. queria fazer. Mas o ministro da Economia e Finanças, André Milhão, disse exatamente na Assembleia da República que não haverá impacto desta dívida no bolso do cidadão. Mas não é o mais importante aqui. Mais uma vez, desculpas. Não é o mais importante. Em primeiro lugar, que está-se a dar a volta à rotunda. A rotunda aqui é a responsabilização. Em nenhum momento eu ouvi, não só o ministro Maleano, como outros, não é, interlocutores que têm estado a falar sobre esta dívida, a falar da responsabilização. Senão os que não estão na festa. A verdade é que têm que ser responsabilizadas essas pessoas. Têm que ser responsabilizadas. Depois, o impacto, a ver, vamos. Porque se eu leio análises de tratadistas de economia, portanto, da praça e fora da nossa praça, não é? Que não estão no executivo ou nem são vizinhos do governo, a sua ideia ou a sua posição é diametralmente oposta à posição do governo. É que haverá impacto. Até já apontam alguns casos que já subiram as taxas do registro de automóveis, já subiu o dólar, já está a subir o rand e consequentemente, os preços já subiram e ainda houve quem fosse mais longe, não é? É que esta inflação, mais tarde, mais cedo, vai fazer subir, não é, o custo de vida, porque os juros da dívida também vão subir. À medida que se vai reestruturando a dívida, estava a explicar, os juros também sobem. E há de chegar a uma altura em que o próprio Estado, o próprio governo, há de estar também completamente afogado pelas dívidas. Isto podemos dar o exemplo mais simples. Nós, quando estamos afogados com as dívidas, a única coisa que a gente faz, e mal, é procurar contrair outra dívida para pagar esta dívida. Pois. Mas também com muito sacrifício da família e de outras necessidades. Portanto, eu penso que o problema meu, o meu não, devia ser do coisa do ministro, não devia somente se referir ao impacto, porque o impacto, sim senhor, há de vir. É uma estratégia, quer dizer, não dizer a verdade ao povo agora, quando chegar à altura vamos gerir, ou dizer agora para ficarem preparadas as pessoas. Portanto, isto é uma questão de estratégia, mas que não há de haver impactos, não é verdade. Isto já rebatemos a outra vez. E eu queria mais ou menos voltar àquilo que para mim deviam ser as perguntas a serem feitas pela comissão. Quem foi o responsável por estas dívidas secretas e ilegais? Porque não há dúvidas disso. Com que objetivos obscuros as fez? Onde é que está o dinheiro? Por que é que o Estado formou dívidas comerciais, não é? Transformou as dívidas comerciais em dívidas soberanas? E por que é que não pediu autorização à Assembleia da República? A alegação, como eu disse, de que era por questões de segurança, porque estava lá a Renamo e Companhia Limitada, não pode afastar. Olha, na lei, no artigo 179, se não se importar, é preciso que se vá lá, a exceção que existe, eu vou ler. Portanto, depois de elencar todos os outros, diz, número 3, com exceção das competências enunciadas no número 2 do presente artigo, a Assembleia da República pode autorizar o governo a legislar sobre outras matérias sob forma de decreto-lei. Quais são essas? São as do número 1. Compete à Assembleia da República legislar sobre as questões básicas da política interna e externa do país. Se fosse isto, mas mesmo assim, com a autorização da Assembleia da República, seria a exceção. Tirando isso, estas matérias que estamos aqui a discutir e outras que não discutimos, não é? São de exclusiva competência e de mais ninguém da Assembleia da República. Como é que se faz a finta da Assembleia da República? Com uma Constituição aqui a
comandar com uma imposição. Quer dizer, a Constituição é para inglês ver? Não. Há aqueles que podem pontapear a Constituição e os que devem agir conforme a Constituição? Também não. Nós, se de facto queremos ser um Estado com postura de um Estado civilizado, temos que ser os primeiros a cumprir com as leis. Exatamente. Só mesmo para encerrar este assunto, podemos olhar para aquilo que foram os pronunciamentos do antigo secretário executivo da CDC, Tomás Salomão. Portanto, numa palestra no Instituto Superior de Relações Internacionais, Tomás Salomão disse que podemos pagar essa dívida se repensarmos na agricultura. Como é que olha para essa posição de Tomás Salomão? Com todo o respeito que eu tenho com ele, mas foi infeliz. Foi infeliz porque o que eu dizia, basicamente, isto está a ser até, digamos que, corriqueiro. Toda a gente diz que não, vamos deixar de falar das dívidas, vamos trabalhar, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo para pagar a dívida. Mas vamos pagar a dívida por quê? Neste caso concreto, que dívida é essa? Nós temos que ser sinceros. Esta dívida não pertence ao povo. Por quê? Porque foram, pura e simplesmente, olvidadas as pessoas que representam o povo lá. Portanto, o povo não deu o aval para essas dívidas. Portanto, isto aqui é um discurso, digamos, para boi dormir, né? Que eu não vejo. Estamos, sei lá, quantas décadas a falar da agricultura como nossa base do desenvolvimento, né? Hoje fomos fazer dívidas acima dos nossos cabelos e vamos pagar com a agricultura. Quer dizer, não faz sentido. Eu penso que, pronto, há vezes que a gente, quando não tem o que dizer, tem que dizer qualquer coisa, a gente diz destas coisas assim. Exatamente. Muito bem, para encerrar este assunto, vamos partir agora para aquilo que foram os pronunciamentos do líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, esta semana. Portanto, numa entrevista telefónica exclusiva à STV, Afonso Dhlakama disse que tinha aceito a solicitação do Presidente da República para a criação de uma equipa técnica, uma comissão mista para o início do diálogo, para a retomada do diálogo, assim é que é. Como é que olha para esta constituição desta comissão mista, que pode, portanto, ser o início de um diálogo sério que pode conduzir a uma paz efetiva no país, ou nem por isso? Não, ou podemos voltar a ter aquelas situações em que aconteceram recentemente? É assim, a receptividade do presidente da RENAMO foi um passo, digamos, de louvar. Até vi aí umas tantas pessoas também a dizê-lo nesse mesmo sentido, que é um passo. Agora, o que interessa é o subsequente. A melhor análise é depois de acontecer. Esta comissão mista não é para encetar conversações, pelo que eu percebi, não sei se estou equivocado, é para preparar não, o encontro entre os dois chefes de partidos, até, né, o Presidente da República e o Presidente da RENAMO. E esta comissão, logicamente, que vai preparar a agenda, os pontos que se vão discutir primeiro, vai discutir os participantes, né? Nós sabemos que a RENAMO, por exemplo, sempre ficou com o pé porque quer uma mediação diferente daquela outra, porque aquela ele entendeu que caiu num malogro total. Bom, sim ou não é a opinião dele. Então, penso eu que nesta comissão os homens dele vão colocar esta questão da mediação internacional, que de lá para esta parte tem sido o seu cavalo de batalha. Pois. Até já indica mais ou menos que mediação é essa. Pois. E vamos lá ver se vão ter consenso aqui, porque pelo que tenho estado a ouvir, a outra parte diz mediação internacional. Por quê? Porque nós não conseguimos, é um
problema doméstico, tem que ser só entre os moçambicanos. Então, por aí assim, eu não sei se vão encontrar saída, se o chefe da RENAM, de facto, é o que tem estado aí a propalar que ele já está cansado de estar lá no mato. Eu não sei se ele disse a alguém que estava cansado, está debilitado, está doente, não sei o que mais. Mas a verdade, a mim me parece que para poder encontrar saída, tem que haver cedências de ambas as partes. Nunca podem ser 100% de ambas as partes, mas para haver qualquer consenso, tem que haver um ótimo, até o ótimo do preço. E eu quero vender mais, o outro quer comprar menos. Então, aqui no meio temos que encontrar um ótimo do preço. Então, eu penso que se existir um princípio que é salutar em todas as nossas ações, vai-se encontrar um consenso. Se existir a boa fé em ambas as partes. O que me parece não existir. A boa fé tem que vir da confiança, né, que se tem que ter, né, nos dois sentidos. O que me parece é que aqui tem que se primeiro dar primazia ao princípio da confiança. Eles terem a confiança de que agora vamos partir para uma coisa séria. E depois daqui é que vão embarcar com os temas e só assim é que podemos dizer que vai sair daí alguma coisa de frutuoso, e o que se almeja, de facto, é a paz, e que saiam os dois satisfeitos. Porque se não estiverem satisfeitos, estão criadas as condições de, mais uma vez, essa mesma paz vir a ruir. Portanto, vamos lá ver se desta vez se vai encontrar a verdadeira paz, não é? Para não voltarmos, como dizia o Presidente da República no seu discurso, para os irmãos nunca mais voltarem-se a matar uns aos outros. Muito bem, muito obrigado, António Frangulos, pela presença no Noite Informativa. Estivemos a olhar aqui para três assuntos: a agressão de João Massango, que preparava uma manifestação, a explicação de Adriano Maliano no Parlamento, e também olhamos para as declarações de Afonso Dhlakama, portanto, uma entrevista telefónica concedida exclusivamente à STV. Vamos, neste momento, a um breve intervalo. Voltamos a seguir com o essencial da informação. Até já.